Olá, seja bem-vindo ao Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Notlin, ele que é especialista na área condominial e de cobrança e recuperação de crédito. E olha o tema de hoje, gente. Inadimplência condominial. Como gerenciar e reduzir o impacto nas finanças do condomínio. Dr. Notlin, obrigado por ter atendido o nosso convite de estar aqui conosco no nosso podcast. E já fala aí pra gente, né, o que é essa inadimplência condominial e como ela ocorre. Então, doutor, queria agradecer a oportunidade de participar do Varela Torres Cast e tratar de um assunto tão importante quanto esse para os síndicos e condôminos, né? Porque se reflete no dia a dia tanto dos síndicos quanto dos condôminos. E eu acredito que 90% hoje dos condomínios, dos síndicos, tem a dor com a inadimplência condominial. Então, a gente trata de um assunto tão importante como esse, acaba ajudando o síndico na sua gestão e também ajudando o condômino a ter conscientização de pagar essas taxas condominiais em dias. E o que é essa inadimplência condominial? Por que ela ocorre? Como é que é isso daí? Então, a inadimplência condominial, ela se dá quando o condomínio se estipula uma data para o condomínio estar efetuando o pagamento, vamos supor no dia 10, e ele não cumpre com o pagamento no dia 10. A partir do próximo dia útil, né, ele já se torna um condômino inadimplente. E com isso, sofre todas as penalidades. E o que a gente tem visto muito em relação a que os condôminos têm dado em relação à inadimplência. Muitos falam que a inadimplência está passando por dificuldade financeira, outros por conta de uma má gestão financeira e até mesmo, pasme, vou até falar para o senhor aqui, até os telespectadores também vão ficar um pouco abismados, porque tem a questão de não gostar do síndico. Então, assim, eu não vou pagar... Não paga porque não gosta do síndico? Não gosto do síndico, eu tenho um atrito com o síndico. Rapaz. E acha que não pagar a taxa condominial vai prejudicar o síndico, mas o maior prejudicado seria ele mesmo, né? Então, tem isso também. E alguns casos também, que a gente já viu aqui dentro do escritório, é que o condômino, ele não quer fazer mais parte do condomínio. Então, ele falou assim, não, eu vou pagar a taxa condominial porque eu não faço mais parte do condomínio. Teve um que até escreveu uma cartinha informando a administração do condomínio que não fazia mais parte daquele condomínio e não ia pagar mais taxa condominial. Aí ele só veio acertar depois que a gente tomou algumas medidas contra ele, né? Então... Interessante você entender que o condomínio ele é o conjunto das habitações, né, que existem no seu prédio, se for condomínio edilício ou se for um condomínio aí de casas, né, uma associação de moradores. Então, as taxas é como se fosse uma espécie de rateio para que você possa pagar o que é o dia a dia do seu condomínio. Tem água lá, tem luz, tem um parquinho, tem limpeza, tem um papel higiênico. Isso aí é rateado em relação aos condôminos para que você possa ter uma vida digna em relação ao seu ambiente aí de moradia, né? Doutor Notlin, e assim, quais são os impactos da inadimplência em condomínio, né? Os impactos para o condomínio todos os meses tem os seus ativos e passivos. Os ativos seriam as taxas condominiais que os condôminos pagam. E já até mesmo taxa de rateio. E o passivo seria os gastos que o condomínio tem para a manutenção do condomínio, que seria as terceirizadas, para a manutenção da limpeza, como conta também... de consumo, água, luz... Exatamente, também. Piscineiro, né, a empresa de segurança e até mesmo os porteiros. Então, não paguei minha taxa condominial, eu posso ficar sem limpeza do meu condomínio, sem ter água, sem ter luz. Exatamente. E para o inadimplente, o abençoado que não pagou lá o condomínio inadimplente, o que ele pode sofrer de sanção? Então, o inadimplente ele vai sofrer a sanção de não poder participar de votar na Assembleia. Participar ele pode, só que ele não pode votar. Então, vamos supor, tem uma Assembleia de Deliberação muito importante para aquele condômino, só que ele não pode votar e vai deixar os outros decidir por ele. E o impacto pode gerar até no próprio bolso dele, né? No caso... Juros e multa. Juros e multa, né? No caso. Valorização monetária. Exatamente. Uma questão importante você saber é que o débito condominial, ele é um débito próprio terreno, ele é o débito da coisa, ou seja, ele acompanha a coisa. Digamos que o apartamento é essa taça aqui, né? Essa caneca, então o débito é da caneca. Então quem vai ser responsável por ele é o CPF do registro de propriedade, mas ele acompanha sempre aí a coisa, tá, gente?
Vamos a um breve intervalo aqui, doutor Notley. Você que tá aí, dá tempo de ir no banheiro, tomar uma água e volta, que tem muita coisa boa para a gente poder falar aqui no segundo bloco. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Estamos de volta com o Varela Torres Cast, o seu podcast da televisão. Hoje discutindo aqui sobre inadimplência, né? Discutindo não, conversando, né? Sobre inadimplência condominial e recebendo o Dr. Notley, ele que é especialista nessa área aí de cobrança e recuperação de crédito aí para condomínios, né? No último bloco a gente estava aqui finalizando, batendo um papo sobre quais são os malefícios, né, de não pagar aqui as taxas condominiais. Você aprendeu que são diversos. Se você perdeu o primeiro bloco, vai no nosso canal do YouTube, dr. Flávio Varela Torres, e assiste, porque ficou muito bom. Doutor Notley, vamos de perguntas. Sim. Olha só, quais medidas preventivas podem ser adotadas para reduzir a inadimplência em condomínio? Então, uma das medidas preventivas que se pode utilizar é o informativos nos grupos de WhatsApp, nas áreas comuns também do condomínio, mostrando para o condomínio a importância de estar pagando aquela taxa condominial em dias. Ou até mesmo informativos que demonstrem onde o condômino, se ele está inadimplente, ele pode estar negociando essas taxas condominiais. Achei interessante, doutor, falar que os informativos é mais interessante no WhatsApp do que no próprio hall do condomínio, porque a gente passa muitas vezes mexendo no celular, né? E acaba que nem vê. Já no WhatsApp, tá moderno, hoje em dia, no WhatsApp todo mundo fica a par de tudo, né? E fica curioso, né? Exatamente. O grupo do condomínio tem um informativo, lá já quer olhar. Exatamente. E outra coisa também que é bastante importante a gente discutir é falar que uma das medidas preventivas seria o síndico mostrar a importância do que ele possa fazer no condomínio se as taxas não tiver taxa de inadimplência. Se tiver todas as contas do condomínio em dias, ele tiver um dinheiro no caixa sobrando, porque ele pode ali tá mostrando para eles que ele pode arrumar as áreas comuns, deixando elas atualizadas, né? Trocando um móvel, melhorando a academia, até mesmo trazendo modernidades para o condomínio, porque ele precisa de dinheiro para fazer uma boa gestão e seria um dos motivos também, porque se o condomínio entende que ele é beneficiado pagando a taxa condominial em dias, que o seu imóvel pode valorizar por conta disso, não precisa mais do síndico ficar talvez até mesmo cobrando. Ele vai lá, o condomínio tem aquela noção de que se ele pagar a taxa condominial em dias, vai melhorar o condomínio, melhorando o condomínio, seu imóvel valoriza. O síndico, ele consegue, na verdade, se ele pode, né, cobrar ao inadimplente de forma amigável? Olha, eu não acho interessante que o síndico cobre o inadimplente, né? Porque a maioria dos síndicos são condôminos também. E com isso, vamos supor, o síndico está cobrando aqui, ele sai e já dá de cara com o condômino no elevador. Não fica um clima constrangedor? Então seria interessante o síndico ter uma noção para terceirizar essa cobrança. Ele terceirizando essa cobrança, ele não vai ter esse problema de ter um certo constrangimento, porque qualquer coisa que precisar, ele vai falar assim, olha, eu fiz um contrato com a tal empresa, terceirizei a cobrança, então você vai ter que resolver com ela. Tudo isso está expresso em contrato, então eu não posso fazer mais nada, entendeu? Ele cobrou de forma amigável ou terceirizou, né? Claro, como citou. Qual o melhor momento que deve ser acionado de forma judicial esse condômino inadimplente? Olha, não tem nenhum artigo que fala em relação ao qual momento que a gente deve acionar a justiça para receber esses valores, né? Pro condomínio. Mas tem previsto em convenção e regimento interno. Mas o que a gente tem utilizado bastante aqui, e até mesmo previsto em contrato, é que a partir do terceiro mês que o condômino ele não dá uma posição de pagamento ou não faz um parcelamento daquelas taxas condominiais, já entra com a ação para que ele possa estar pagando essas taxas condominiais que estão em aberto. Bom demais. E a tecnologia hoje tem ajudado em relação à inadimplência? Tem ajudado e bastante. Inadimplência, quase não sai. Tem ajudado bastante, porque hoje em dia existem alguns aplicativos que o síndico consegue acompanhar em tempo real a inadimplência através do celular, que estão não precisando solicitar a contabilidade ali,
Então, tem esses aplicativos que muitas vezes agora o síndico precisa solicitar a contabilidade para ele saber quanto está de inadimplência no condomínio. Então, pelo aplicativo, ele consegue acompanhar mês a mês, ou até mesmo diariamente, essa inadimplência, verificar qual o condomínio que tem ali mais de 3 taxas vencidas, até mesmo para cobrar terceirizada. E para o condomínio, acompanhar também a sua unidade, porque muitas vezes é proprietário que é inquilino, né? E o proprietário não sabe como está a situação da sua unidade dentro do condomínio. Então, com isso, com o aplicativo, o proprietário tem acesso e consegue ver se o condomínio está pagando, o inquilino está pagando ou não a taxa condominial, né? É forte, hein, Brasil? A gente para poder pensar assim, né? Dentro da própria casa, onde vai trazer benefício para o vizinho que está do lado, as pessoas já geram inadimplência, imagina o que esse cidadão não tem na cabeça. Óbvio que tem exceções, né? Mas uma dificuldade financeira. E uma questão que eu quero destacar para você que nos assiste é que você pode perder o seu imóvel. Então, assim, por mais que ele seja o único bem de família, né, protegido pela Lei 8.009/90, que tanto se fala, mas se o débito for decorrente do imóvel, você pode perder o seu imóvel gerado pela inadimplência condominial, tá bom? Então fica atento a isso, tá? Doutor Notley, muito obrigado pela sua participação, espero que volte aí mais vezes para poder estar conosco em nosso podcast. Eu agradeço, doutor, a oportunidade aí. Que Deus te abençoe e até a próxima.